E a gente está de volta com o Pod COP30 para falar sobre todas as transformações que esse evento já está causando lá em Belém, viu? E eu quero saber, Edmilson, já dá para perceber que a COP está movimentando diversos setores, né? Hotelaria, enfim, a economia está vivendo assim muito recebendo já resultados da COP. O que você enxerga lá na cidade, em Belém, além dos preparativos, o que você já está enxergando que tem acrescido a cidade? Rafaela, eu penso que a cidade ela já está hoje numa efervescência, tá? Aquela rotina da cidade ela já alterou, já mudou completamente, por dois motivos, tá? Mas antes eu queria só fazer um registro e resgatando o primeiro bloco, eu estava falando sobre o preconceito, né? Às vezes a gente estabelece um preconceito. Então, eu estou falando com você agora. Você pode estar em qualquer região do Brasil. Você pode estar lá na nossa Amazônia, pode estar lá no município de Banac, que é o menor município, um município com 4.500 habitantes. Pode estar em Belém, Manaus, ou você pode estar em qualquer cidade do Brasil, dos 5.570 municípios brasileiros. Eu queria dizer para vocês o seguinte: o estado do Pará é um estado, aquela estrelazinha que tem na bandeira, tá certo? Uhum. Aquela estrela é a estrela solitária, é a estrela do Pará. Você sabe por quê, Rafaela, que ela está ali, sozinha? Porque foi o único, o último, né? A última província a aderir à adesão, né? À independência em 1822. Foi o estado do Pará. Então, o Pará ele foi o último. Por quê? Porque o Pará era uma província conhecida como Estado do Pará e Maranhão. E eles estabeleciam relações diretas com a coroa. E, de verdade, nós estamos muito mais próximos dos mercados consumidores. Então, o Pará era independente. Ora, se eu podia estabelecer um comércio com o Pará, venho para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para a Bahia, para o Rio Grande do Sul? Não. Uhum. Eu vou estabelecer, claro, que do ponto de vista do comércio, era uma relação comercial menor. Então, ali nós tem uma história extraordinária, que é importante você tomar conhecimento. Foi o único movimento de a tomada do poder se deu pelas classes populares, que foi o nosso movimento, né? A cabanagem, o movimento cabano. Uhum. E daí depois a gente vai aprofundar. E assim, então, o Estado do Pará, historicamente, ele contribuiu com a federação. Nós temos um tema central no Brasil, que é o modelo federativo do Brasil. Esse modelo ele tem penalizado a municipalidade, tem penalizado os municípios e estados. Por quê? Porque a concentração da receita do Brasil, o Brasil ele é um dos países mais ricos do planeta. Tá? O Brasil ele tem hoje a receita do Brasil em torno de 5,4 trilhões, certo? É fato que desses 5,4 trilhões você tem aí um número muito grande, 1,4 trilhão, é só para pagar dívida para banqueiro, né? Então, e depois você tem previdência, de verdade sobra hoje para o governo Lula implementar o que nós chamamos de investimentos, sobra em torno de 260 bilhões. E esse foi um dos motivos dessa discussão agora, desse embate recente que nós tivemos entre Executivo e Legislativo, com a moderação feita pelo Judiciário, né? Exatamente era essa discussão, porque hoje o Congresso ele já administra desses 260 bilhões, ele já administra diretamente 60 bilhões de reais. Através das emendas impositivas, das emendas PIX e de outras emendas que são estabelecidas. Tá? Então, eu quero dizer o seguinte: o Estado do Pará, que ele tem sido um Estado que vem contribuindo historicamente com a Federação, com a União, acho que chegou a hora de olhar para o Estado, que contribui hoje, por exemplo, nós contribuímos com 20 bilhões na balança comercial. Hoje o Estado do Pará, ele é o maior produtor de gado em pé. Hoje o Estado do Pará é o maior, nós temos as maiores jazidas minerais do planeta. Hoje o Estado do Pará participa hoje na produção da Vale, mais de 60% da produção da Vale hoje vem do Estado do Pará. Nós temos a região com a maior biodiversidade do planeta.
nós temos a maior reserva de água potável do planeta, né? Então, quer dizer, o estado do Pará é um estado, realmente, por isso que ele é conhecido como a obra-prima da Amazônia, porque só o estado do Pará, são 7 estados na Amazônia brasileira, mas só o estado do Pará, ele detém 50% de todas as potencialidades. E esse estado, que historicamente só contribuiu com a União, ele precisa ter esse retorno. Então, hoje, só para que você tenha noção, esse modelo federativo, 70% dos recursos eles ficam na União, 20% com os estados e apenas 10% com os municípios. Esse modelo, ele, se você for verificar, por exemplo, nos Estados Unidos, é invertido. Nos Estados Unidos, os condados ou os municípios, eles detêm aí 50% de toda a receita, ela é administrada no espaço municipal. Então, nesse sentido, nós somos penalizados, historicamente somos penalizados por isso. Nós temos uma lei, que é a Lei Candir, que depois a gente vai estar discutindo sobre ela lá na frente, mas ela nos penaliza muito. Nós temos um passivo gigante do governo federal com o estado do Pará. E no momento que Belém é escolhido, por ser o portal de entrada da Amazônia, por ser a capital que foi preparada para receber a família real, por conta disso tem história, por conta disso tem toda uma infraestrutura. No momento que Belém precisa desse olhar, não um olhar benevolente, mas um olhar de reflexão e de respeito. E Belém precisa ter esse respeito do resto do país. E nós precisamos, e vamos demonstrar agora. Então, agora que chegou uma oportunidade de você poder fazer essa distribuição mais equitativa da receita, por que nós vamos rotular Belém, ser uma cidade que não tem condições, que não tem preparo, não tem... E daí eu concordo com o governador Helder Barbalho, tá? Que fez esse embate, com os prefeitos que estão à linha de frente, prefeito Igor Normando, nós não podemos abrir mão disso. A COP, ela vai ser realizada em Belém, alguns queiram ou não, ela será realizada em Belém. A primeira COP da floresta será a COP que vai apresentar, e ouça o que eu estou dizendo. Estou dizendo para você aqui no nosso programa inaugural, e estou dizendo para o Brasil e para o mundo. Vai ser a COP que vai dar os melhores resultados para o mundo, para o planeta, em todos os aspectos. Então você que se preparou e teve dúvida, eu vou a Belém, vá a Belém, porque população extraordinária, população, Rafaela, uma população que é acolhedora, tá certo? Receptiva, educada, né? Sinestésica, a gente dança, a gente brinca, a gente se diverte, a gente toma banho de rio, de igarapé, e vocês vão aprender um pouco e conviver um pouco com isso. Como diria Darcy Ribeiro, uma das características do povo brasileiro, né, na sua obra Ao Povo Brasileiro, era exatamente essa miscigenação. E nós temos, em respeito à Bahia, né, que é o berço da cultura afro, mas eu quero dizer que Belém hoje é a cidade que melhor representa essa miscigenação, essa mistura de raça e cor. Então eu quero dizer para você que o Pod COP 30 só tem no Belém, é porque ele só tem no portal belém.com.br. E algumas pessoas, eu estava te falando agora há pouco, que algumas pessoas assim, mas você é do Belém? Sim. Eu falei, eu sou do Belém. Do belém.com.br. Edmilson, eu quero saber o seguinte, e já dá para ver assim na cidade, porque nós tivemos questão de infraestrutura, talvez você até queira se aprofundar mais sobre isso, né? A gente teve um probleminha com a rede hoteleira, por receber, né? Tá recebendo muita gente, né? Teve esse adicional de barcos e tudo para ser hotel. E eu quero saber se você já enxerga que está tendo mudança estrutural mesmo, mudança física na cidade. Rafaela, essa mudança ela já acontece já de algum tempo, tá? Por 2 motivos. Nós temos o maior evento religioso do Brasil. Quando eu digo maior evento, porque a Nossa Senhora Aparecida é permanente, né, em São Paulo. Mas o maior evento religioso hoje do Brasil é em Belém, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Tá? Nós temos em Belém a primeira igreja da Assembleia de Deus em Belém, que nós chamamos
né, do Templo Central. Tá? É uma igreja que é centenária, mais de 100 anos, né? E que nós temos sediados em Belém. Hoje, a comunidade evangélica hoje em Belém é em torno de 30% a 32% da população. Um estado majoritariamente católico. Majoritariamente católico, como é o Brasil, como é a maioria das cidades, mas nós temos cidades, por exemplo, no estado do Pará, que nós temos aproximadamente 42% da população são evangélicos. Então, eu vou te pedir só uma pausa, a gente vai falar de infraestrutura, não perca seu raciocínio, logo mais a gente está de volta para poder falar sobre a COP30 e sobre tudo mais que vai rolar aqui nesse podcast. Até já.